E aí, tudo bem, Isaías? Bueno. Isaías Bueno. Tudo bem. Há quantos anos você é Isaías Bueno? 77. 77? Completei Você mês nasceu... passado. Você nasceu... 46. Nasceu em 46? É. Nasceu aqui em Santa Isabel mesmo? São Isabel. Pode pôr o microfone um pouco mais perto da boca? Ah, sim. Porque aqui tem muito barulho. Né? Então, eu nasci em São Isabel. Eu costumo dizer que eu sou quatrocentão. Porque o quatrocentão é aquele que tem os pais e os avós materno e paterno da mesma cidade. E eu nasci em São Isabel, meus pais nasceram em São Isabel e os meus avós também nasceram em São Isabel. Em 46 foi parto de parteira? Parteira. Foi até um parto complicado e até o meu nome tem relação com isso daí. Por quê? Que a minha avó era evangélica, né? É uma das primeiras evangélicas aqui de São Isabel. E ela foi batizada em São Paulo pelo pastor Gioia, que é o pai do Gioia Júnior, que foi deputado federal, era muito conhecido, ali no Brás. E daí quando a minha mãe passou muita dificuldade no parto, né? E estavam correndo risco ali, sem médico, através de parteiro, um farmacêutico aqui. E daí a minha avó fez uma promessa, né? Se corresse tudo bem, ela iria abrir a Bíblia e o nome que surgisse na Bíblia era o nome que eu ia levar, né? E daí ela abriu, saiu Isaías, por isso que eu me chamo Isaías. Bonita então, a assim, história. Mas Isaías, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a Igreja do Rosário, que esse ano está completando, né, 300 anos. O que você pode nos dizer a respeito dessa data, né, desse dia, dessa igreja? Então, a Igreja do Rosário, todos sabem, eu vou repetir aqui, é o principal marco histórico da cidade, né? Ela nos remete quando é que surgiu o povoado, né? Que todo mundo imagina São Isabel a partir da emancipação, e não é verdade. Há 110 anos antes, já o povoado já existia. E a Igreja do Rosário é uma prova de que existia um povoado aqui, né? Ela é de 1723. 1723. Portanto 300 anos, né? Agora, o Rosário não era assim uma característica da Igreja dos pretos, né? Dos negros? Sim. Dos escravos? Exatamente, e ela foi isso até a emancipação. Quando surgiu a emancipação, o Império baixou lá um decreto lá que para se transformar em município teria que ter uma matriz, uma cadeia e uma sala da Câmara. Eram 3 requisitos. Então aí ela passou a se chamar Matriz de São Isabel. Ela perdeu aquele nome lá da Igreja do Rosário, que até então a matriz de Mogi das Cruzes estava em Mogi. Aqui era uma vila, um bairro de Mogi, um distrito de Mogi das Cruzes, né? Um povoado. E daí, a partir da emancipação, passaram a chamar a Igreja do Rosário de Igreja Matriz. Era conhecido como Igreja Matriz. Então preencheu os requisitos para que se conseguisse a emancipação, né? Mas era a igreja dos negros, dos pretos, dos escravos. Ah, sim. Como Rosário. E qual que era a igreja dos brancos nessa ocasião, nessa época? Então, eu entendo que quase todas as igrejas do Rosário que você conhece no Brasil, no estado de São Paulo principalmente, todas elas têm relação com os pretos, né? Eu não sei se seria a Nossa Senhora do Rosário seria protetora dos pretos, né?
Mas eles que construíram, né, a Igreja do Rosário, mas eles tinham um lugar separado ali na igreja, né? Na verdade, a parte mais, diria, mais nobre ali eram os brancos que frequentavam, né? E agora, junto com a Igreja do Rosário, existia aqui uma igreja que era a Igreja de Santo Antônio, que ela foi se deteriorando. Eu me lembro da Igreja do Rosário, da Igreja de Santo Antônio, que ficava ali no fundo onde é o Objetivo, ali perto do Sobradão ali. E quando eu frequentei ali o ginásio ali, São Isabel, e ali já tinha já em processo de deterioração a Igreja de Santo Antônio. E a gente percebia ali aquela taipa sem acabamento. Eu tenho certeza que é mais antigo do que a Igreja do Rosário. Eu acho que as pessoas da minha idade, ou mais velho que eu, podem com certeza afirmar isso daí. Aí ela foi demolida, porque ela perdeu o pessoal frequentava mais a Igreja do Rosário. Aí quem demoliu, começou a demolição ali, foi o prefeito Abílio Pinto Pereira. Foi por volta de 1940, na época do Getúlio Vargas ainda, né? Porque ele foi um prefeito nomeado pelo Getúlio Vargas durante a ditadura. Então ela diz que ali era o local onde fazia o velório, né? Aqueles corpos que vinham da zona rural, eles eram velados ali na Igreja de Santo Antônio. E ali existia um caixão que servia para levar. Isso não era lá nos 13? Não, é a Igreja de Santo Antônio, que era aqui perto do Sobradão ali. Hoje não tem nem vestígio daquilo ali. Mas eu me lembro bem já em fase quase que acabado já, né? Tinha um telhadinho ali, até morava uma família ali. Eu me lembro que uma família que morava ali, não tinha onde morar e acabaram morando ali na igreja. Mas era muito precário aquilo ali, já estava mesmo perigoso até, né? E daí foi feita a demolição ali, que oferecia muito perigo, já as paredes já estavam, acho que por causa da chuva já ia, né? Não tinha cobertura, a cobertura era mínima, chovia mais dentro do que fora. Então a Igreja do Rosário tomou as rédeas, né? Mas a Igreja do Rosário, como eu falei, é o principal marco histórico da cidade, porque ela marca desde do começo do povoado aqui, desse distrito aqui, e depois que foi a emancipação. Aí ela ganhou, os arquivos demonstram a Igreja do Rosário mais depois da emancipação. Antes da emancipação, com certeza, era o livro do tombo, que deve estar lá, não sei, talvez lá na Diocese de São Paulo, que São Isabel pertencia à Diocese de São Paulo. Depois em 1900... Como é que foi essa divisão, né? Começou a Diocese de São Paulo, era a única diocese. Era a única diocese. Isso vamos dizer aí da época 1550 e pouco. Da época da hora da fundação lá de São Paulo, né? Do Padre Anchieta. Isso, Então aí começou, era uma diocese única. Tinha já em Salvador também tinha uma diocese, o Rio de Janeiro, né? Que era a capital, mudou para o Rio de Janeiro, então lá tinha uma diocese. E a província de São Paulo, que ele teve chamado de província, né? Esse estado era a província. A província de São Paulo tinha uma diocese. A província de São Paulo, ela era grande, né? O Paraná, Minas Gerais, e me parece que Mato Grosso também fazia parte da província de São Paulo. Depois houve a separação, né? O Paraná se tornou um estado, Minas Gerais também, e aí ficou só a província de São Paulo, né? Que seria o estado de São Paulo. Mas a Igreja do Rosário, ela começou a ganhar os registros dela a partir da emancipação. Eu tenho uns documentos que eu consegui, que o primeiro cartório de registro de terras
era feito aqui na Igreja do Rosário. E interessante porque é a mesma arquitetura, é a mesma planta. Ah, entendi. Né? Acho que era um engenheiro, é uma planta padrão, né? É uma planta padrão. E se você... Você não vê muita diferença uma da outra, né? Eu até tenho comigo que essa Igreja do Rosário, ela foi feita em duas etapas. Se você olhar bem a Igreja do Rosário, você vê que ela tem uma parte que é menor, uma parte menor, que é a principal. Depois foram feitos uns puxados, né? Os puxados você vê que tem um telhado mais lá no fundo, tem umas salas, né? Antes eu acho que era só a sala da sacristia e a nave, né? E onde tinha um altar e tal. Mas depois foi feito umas... dizem até que o presídio, que toda a vila, principalmente distante lá da sede, tinha que ter uma cadeia. Porque qualquer algazarra, qualquer ato ilícito, você tinha que ter um lugar para você segurar. Imagina se você deixar a pessoa solta, né? Ou por embriaguez, ou qualquer motivo. E então, mas só que não ficava bem a cadeia ali junto com a igreja, ali não soava bem. Aí construíram a cadeia que é onde hoje foi o Bahrein, agora o Hamburgo que tem ali. Aqui era a cadeia, fica bem ao lado da Igreja do Rosário. E ali na Igreja do Rosário, ali funcionava a escola, né? Os índios que os jesuítas traziam para catequizar, e uma sala para fazer a catequese dos índios e sala de aula, né? Tinha uma escola pública, né? Que já na época do Império já tinha o Zé Fernandes Cardoso, foi um dos primeiros professores públicos. Eu até tenho um espaço lá, um texto que eu escrevi sobre o Zé Fernandes Cardoso. Ele é em 1870, 73, por aí. Ele e a esposa dele, Dona Deolinda, eles foram os primeiros professores aqui de São Isabel. Ele da classe masculina e ela da feminina. E com certeza era a sala de aula deles era aqui ao lado da igreja, que essa é a segunda fase da igreja, que eu não sei dizer quando que foi construído, mas eu tenho certeza que, e até se a gente olhar bem a Igreja do Rosário, você vê que tem um puxado, entendeu? Eu não sei, não me recordo mais onde eu vi isso, mas me parece que existe uma hierarquia na arquitetura das igrejas, né? Quando não tem torre, é uma capela. Ah, sim. Né? Quando ela ganha a primeira torre, ela passa a ser considerada uma igreja. Uma igreja. A segunda torre tem um segundo significado, uma categoria acima, né? E aí ela ganha sino, ela ganha atribuições típicas de paróquia, sei lá, né? Mas já é uma categoria de igreja. Então, tem uma torre, né? Eu acho que já talvez faz da segunda fase. Já. Vagamente eu tenho a impressão que eu tive essa informação em São José do Barreiro, que lá existem as 3 categorias. Ah, sei. E interessante porque é a mesma arquitetura, é a mesma planta. Ah, entendi. Né?
Acho que era um engenheiro, é uma planta padrão, né? É uma planta padrão. E se você... Você não vê muita diferença uma da outra, Não sei né? se você conheceu a igreja de Garatá, né? Eu conheci. Era sem a torre. Ficou debaixo d'água lá, né? Ficou debaixo d'água. Era sem torre, né? Ela tinha só uma linha de água, né? Ali em Guararema, da freguesia da Escada lá, Exatamente. essa que tem no começo da variante aqui de Guararema, que até pertence a Mogi, eu parei um dia lá. Eu acho que o Guararema... né? Ali não pertence a Guararema, por isso que ela talvez Jacareí não deu muita importância e ela está fechada, até arriscada. Tem um morador ali perto, conversei com ele, ele falou, não, aqui pertence a Jacareí e ela está fechada. E tinha na estrada, na Dutra, a igreja Nossa Senhora das Cabeças, ali perto era uma capela, né? Perto do pedágio. O pedágio, né? Tem uma... Até tinha festa lá, anualmente tinha uma festa lá, viu? Eu não lembro. Mas aqui ela vai se transformar em matriz para poder emancipar o município. E tinha que ter a Câmara, o presídio e a matriz. E a cadeia era lá na... A cadeia provisoriamente funcionou ali. E daí ela foi construída aqui, embora descaracterizaram aqui o prédio aqui da cadeia, onde hoje é um Big Burger ali. Era o Bahrein, ali eu trabalhei ali, era o Banco Econômico. Eu trabalhei no banco ali. Foi comércio, mas ali era cadeia, tanto é que o cofre do banco, ele ficava numa cela, tinha grade da cela. Infelizmente eu não tenho foto disso aí, mas eu me lembro bem, eu trabalhei de caixa, então eu entrava ali, eu tinha a chave para abrir a cela e dentro da cela tinha o cofre ainda o dinheiro era preso ali. Se o cara para chegar no cofre ele tinha que arrebentar a cela ali, porque tinha a porta da cela de cadeia mesmo, era uma cela só, né? E então aqui era cadeia. Mas a igreja do... Faz um take de lá. Mas a igreja do Rosário, ela ganhou muita importância com a emancipação. Aqui já tiveram visita de governador, o Barão de Itaúna, que em 1860 e pouco, não sei precisar, ele era muito amigo do... E nós tivemos aqui o Cônigo Bicudo, que dá nome à rua ali, era o padre Antônio Pereira Bicudo. Ele era um eloquente, bom orador e ele acabou se tornando um deputado. Ele era um deputado aqui de São Isabel. E ele é muito conhecido pelas suas homilias, e seus discursos. E daí ele deixou a paróquia aqui para exercer a profissão lá o cargo lá de deputado. E daí o Barão de Itaúna, ele ia fazer uma visita em Jacareí e não tinha ainda, por isso que eu digo que é 1860 e pouco, não tinha ainda inaugurado a estrada de ferro, que foi acho que em 1870, foi inaugurado o trecho de Cachoeira Paulista até São Paulo. Então era no lombo de animal. Aí ele convenceu o Barão de Itaúna, que era o presidente da província, que hoje é o governador, né, que ele passasse aqui em São Isabel. E ele passou aqui, passou 2 dias aqui e participou da festa, se não me engano era a festa do Divino, tinha festejo aqui, ele veio e depois daqui que ele seguiu para Jacareí. E ele foi recebido com muita festa aqui, 6 quilômetros aqui já, aqui pro lado do Jeremuniz ali, já tinha um pessoal aguardando a chegada dele, fogos, foi uma festa tremenda. E ele, você vê, era uma figura importante, eu acho que pouca cidade recebeu um presidente da província. E a Igreja do Rosário aqui foi feita uma festa, uma recepção para ele. E esse governador aí, que era amigo do Coronel Ramos, ele tinha interesse de ser vice na chapa do Rui Barbosa.
em termos de processo construtivo, ela é de taipa, né? É de taipa, é de taipa. Assim taipa como de pilão. Que era na época, era o processo que era usado, né? A cadeia aí que eu estou falando, que eu trabalhei aí, é o mesmo processo da Igreja do Rosário ali, taipa também. Se você chegar na porta ali, você vai ver a largura da parede ali, era feito tudo de taipa. E é da mesma época da igreja. A cadeia é um pouquinho mais nova, mas de 10, 20 anos de diferença talvez, mas é o mesmo processo de taipa foi feito. Mas prosseguindo ali, por exemplo, depois nós tivemos um governador, que era o Altino Arantes, ele foi padrinho de casamento aqui da Igreja do Rosário. Tinha um juiz aqui, o doutor Tancredo do Amaral Coutinho, ele judicou só em São Isabel. Ele era professor, depois ele fez a faculdade de Direito de São Francisco, se tornou promotor, aí ele se tornou juiz e a comarca dele foi aqui em São Isabel e se aposentou aqui em São Isabel, em 1923. E quando ele veio para cá, normalmente era assim, quando vinha o juiz para cá, delegado, o promotor, a esposa, a filha já tinha um lugar para dar aula. A esposa dele era professora, a filha, Marina, era professora, e aqui ela conheceu um professor aqui que era o Benedito Ferreira da Costa. E acabaram namorando e resultou em casamento. E daí no casamento, o doutor Tancredo do Amaral, ele era uma pessoa muito bem relacionada lá em São Paulo. E ele acabou convidando o governador para ser padrinho de casamento dele. Isso aí aconteceu em 1919, eu acho, já tinha os veículos, né? São Isabel nunca viu tanto carro na vida da cidade. Veio segurança, secretário da segurança dele, a guarda que fazia a segurança dele, deputado. O doutor Tancredo fez uma festa, um almoço enorme aí para atender. E depois da cerimônia religiosa, que foi na igreja, teve um corte de bolo e tal, daí a comitiva retornou para São Paulo. Mas foi um casamento que da igreja recebeu aqui um governador. E em que momento ela deixa de ser matriz? Só em 33, quando foi construída a matriz? 29. 29? Em 1929 foi concluída a matriz ali. E daí foi um mês de festa. Daqui a 6 anos vai ser o centenário da igreja matriz ali. E foi um mês de festa, porque cada dia, cada semana transferia um santo para lá. E havia uma cerimônia religiosa para carregar esse santo até a igreja da matriz, né? E às vezes era período de chuva, ali era morro, era difícil subir, então levou um mês para fazer todo esse transporte. A formação das irmandades, né? A Irmandade do Santíssimo, a Irmandade de São Benedito, a Irmandade... Então aquelas irmandades, né, era feito ata, e toda a tarde tinha reza, missa, e para fazer o transporte das peças que iam levado para a matriz. Mas a Igreja do Rosário, durante muito tempo, ela não perdeu a importância, porque era difícil você marcar uma cerimônia religiosa, porque você estava sujeito à chuva. Então até 1940, quando foi feita a escadaria, a maioria da cerimônia era tudo realizado aqui, porque você não sabia o que ia acontecer, né? Se tivesse um tempo de chuvoso aí, já atrapalharia, né? Teve um padre, Septímio Ramos Arantes, que era filho do Coronel Ramos. Nós temos uma rua ali, Coronel Ramos. O
Coronel Ramos ele chamava Benedito Ramos Arantes. Que é o patrono da escola de Igaratá. Isso, ele era de Igaratá, ele nasceu em Igaratá. Aí ele veio para cá, ele foi estudar em São Paulo e tal, e se formou e se engajou lá, ele morava na rua, ali na Vila Mariana, no Paraíso. Tem uma Rua Vergueiro, 666, 666, o nome da besta, né? Então, ele morava ali, ali era a casa dele. E daí ele veio para cá como chefe do tesouro aqui, da coletoria, né? Ele foi designado para trabalhar aqui. E ele tinha uma incumbência lá do governador, da época, que era, não sei se é Albuquerque Lins, eu não lembro quem que era. E esse governador aí, que era amigo do Coronel Ramos, ele tinha interesse de ser vice na chapa do Rui Barbosa, que disputou com o Hermes da Fonseca. E ele saiu vice, não ganharam a eleição, quem ganhou foi o Hermes da Fonseca, disse que houve fraude naquela eleição, né? Aliás, a eleição era meio dirigida ali, porque o voto era quase que não tinha voto secreto, era aberto. Então, aí ele acabou perdendo. E a função do Coronel Ramos era ganhar o Partido Republicano Paulista aqui, para que ele fosse indicado. Quanta gente mesmo. Oh, obrigado. Para que ele fosse indicado Obrigado, Paulo. Fosse indicado o candidato a vice da chapa do Rui Barbosa, né? E então ele chegou aqui já fundando um clube, uma associação recreativa 7 de setembro. Ele fundou uma banda musical 7 de setembro, que era para serviço o pessoal do clube, né? E ele acabou angariando a simpatia. Mas ele era de Igaratá, realmente ele nasceu lá em Igaratá. E ele e a esposa, e eles tiveram 11 filhos. E o Septímio era o 7º filho dele. É uma palavra latina, né? Septímio. Então ele era o 7º filho dele. E o Septímio entrou no seminário, né? E ele se engajou lá no seminário, e daí na ordenação dele, houve uma lá na igreja de Santa Efigênia, que ainda não existia a Igreja da Sé. Então a Igreja da Sé foi em 54, 50, na época do centenário de São Paulo, lá que foi inaugurado, acho que a Igreja da Sé, eu não tenho muita certeza. Mas foi ali na igreja de Santa Efigênia, igreja que tem até hoje ali perto do viaduto ali. E daí houve lá a ordenação de toda a turma lá, mas teve uma segunda ordenação dele aqui em São Isabel. Ele veio fazer a primeira missa e recebeu uma ordenação, pelo menos uma repetição daquilo que ele tinha recebido lá, foi aqui na Igreja do Rosário. Então nós tivemos aqui deputado, que é o Cônigo Bicudo, que era pároco aqui, o Septímio, que rezou a primeira missa depois que ele ordenou aqui, e aqui nessas salas contíguas aí, tinha uma gráfica o padre José Luiz Correia. Ele comprou uma máquina gráfica, né? Uma máquina de impressora, e aí para servir a própria igreja, anunciar as festas, aquelas coisas todas, que tinha uma dificuldade de mandar para imprimir lá em São Paulo, em Mogi. Então ele trouxe uma impressora aqui. Aí eles acabaram fundando um jornal aqui, já mais recentes, aí, porque o seu Virgílio Flúgio fazia parte do dono do jornal, o Emílio Ângelo, que era um vereador, um comerciante que tinha aqui em São Isabel. Inclusive esses dias me passaram uma foto da esposa do Emílio Ângelo, a Etelvina, que é a irmã do Pituva. Você chegou a conhecer o Antônio Pituva? Não. Era um funcionário da prefeitura, gostava de caçar, e tem as filhas dele, aí a Ivone, que faleceu recentemente. Então, e a Etelvina Bebe um pouco lá. Ah? Você está muito disparado. Tem que ficar tranquilo, né? É falta de tarimba, né? Mas está indo bem. Ele mesmo
financiou a compra do telhado e ele fez o telhado. Então, e daí eles fizeram um jornal, embora não é o primeiro jornal de São Isabel. O primeiro jornal teve um de 1911, né, que era o Total de Assis, que era o dono, e antes já teve também um Folha de São Isabel, uma coisa assim. Então, você como jornalista, né, você é, e eu acho que é o que tem mais a vida mais longínqua e longeva, né, de jornal é o ouvidor, não tenha dúvida. Mas existia um jornal aqui na igreja, né? Uma dessas salas antigas. Então essa igreja do Rosário, ela tem história, ela tem muita história. Por isso que com certeza é o principal marco histórico da cidade. Ela marca o início porque a cidade aqui, ela surgiu, o povoado... Ela foi descaracterizada ao longo do tempo, né? O telhado dela já não era sim, é. Aí eu lembro quando trocou o telhado, aí foi o Firmino Alves de Queluz. Ele mesmo financiou a compra do telhado e ele fez o telhado. Eu me lembro, eu tinha o escritório ali, né, na subida do morro aí. Eu lembro dele aí em cima do telhado aí, fazendo madeiramento e pregado, jogando aqui, infelizmente com um telhado diferente. Foi feito porque precisava ou porque... Então, eu acho que estava precisando, porque eu acho que era um madeiramento já que estava colocando em risco já, né? Até os próprios fiéis ali, né? Eram aquelas telhas fabricadas isso. Por escravos. É, né? Aquela Feito na coxa. É, né? Isso. Então, e eu me lembro de fazendo a reforma do telhado aí. Mas voltando, é um marco principal aqui da cidade, o marco histórico. Ela marca, você quer fazer uma comparação, saber? Porque quando o povoado surgiu, isso eu fiz uma pesquisa, foi quando surgiu a Estrada Geral. Tinha várias estradas, chamava Estrada Geral. Mas aqui em São Paulo teve a Estrada Geral, e São Isabel foi contemplado com a passagem da Estrada Geral, que ela começou a receber o sul de Minas, o Rio de Janeiro, e passava por aqui para ir para São Paulo. E os que estavam em São Paulo também, obrigatoriamente, passavam por aqui. E daí começou a surgir as pousadas, hospedaria, né? O clima saudável, água abundante para tratar da tropa, descansar a tropa, matar a sede dos animais, e começou a ganhar proporção de tal maneira que foi crescendo. E eu tenho a impressão que a convicção, né, que a igreja, eles já sonhavam com a emancipação. Talvez por isso, porque como é que ia surgir um lugar tão longe da sede, que era Mogi das Cruzes, já tem uma igreja do porte da igreja do Rosário, né? Que já era, para a época, era uma igreja. Então acho que já nascia ali a intenção mesmo de uma emancipação, né? E essa Estrada Geral, ela foi muito movimentada e ela só perdeu a força dela quando surgiu a Estrada de Ferro, né? Foi em 1870, né? Estrada do Norte. Que ela vinha até Cachoeira Paulista, e depois o Jacareí tinha um capitalista muito rico lá, o João Gomes da Costa Leitão, e ele que financiou
a construção da igreja, da estrada de ferro de Cachoeira Paulista para São Paulo. Lógico que ele ganhava dinheiro, a passagem dele, né? Ele vendia passagem, todo mundo começou a usar o trem, cargas. O que ele gastou ali, ele ganhou 10 vezes mais, né? E o transporte, tudo era ele que explorava. E esse João Gomes da Costa Leitão, ele tinha uma fazenda em Garatá, uma fazenda aqui em São Isabel, outra em Santa Branca e em Jacareí. Dizem, não posso afirmar, né? Eu li em algum lugar lá que a fazenda aqui de São Isabel e Garatá era para a reprodução de escravos. Olha que ponto chegou o negócio, né? Triste, né? Porque não podia ter mais o tráfico de negreiro. Então ele se enriqueceu, porque ele reproduzia escravo aqui, não era para produzir agricultura nem nada. E daí ele fazia as festas dele lá no solar do Leitão ali, hoje é um museu antropológico, acho que é antropologia ali de Jacareí. Ali era o solar dele, ele fazia jantar ali, aqueles fazendeiros que vinham ali, e ele se reunia no escritório dele, separadamente ali, vender escravo. E era uma fortuna, porque era difícil conseguir escravo, né? Então, e aquilo ali deixou ele milionário. E a Santa Casa de Jacareí foi ele que construiu. Ele mudou o curso do rio Paraíba, que passava no fundo da Santa Casa, e mudou para quase 1 quilômetro para frente, que é onde passa hoje a ponte lá, que tem a prefeitura, tem a Praça dos Três Poderes. Então o rio passava ali, naquela fundo da Santa Casa, e ali chamava Esmagaçapo ali, que tinha muita inundação. E a casa dele era ali também, ele não gostava daquela ali. Então ele pediu ordem lá para o governador na época lá, o presidente da província, e para mudar o curso do rio lá. E ele levou todos os escravos que ele tinha lá e começou a cavar. Aí, inclusive, quase que morreu todos os escravos lá, porque daí a força da água, ela já percebeu que já tinha um buraco lá para desviar o curso. Ela avançou de vez lá e estava todo mundo trabalhando lá, e foi os caras pulando para um lado, pulando para outro lá, e ele mudou o curso do rio Paraíba lá. Ele era poderoso, viu? Isaías, por hoje vamos encerrando por aqui. Pois é, foi um prazer falar um pouquinho. Acho que nós vamos falar mais. Ah, sim. Tem muita história, né? Muita história. Tem muita porque história. Você sabe por quê, né? Porque tudo vira história. Ah, sim. Né? Tenha dúvida. Eu defendo que a história de cada um compõe uma colcha de retalho, como você disse, né? Um caleidoscópio, como eu gosto de contar, que Verdade. É a vida de todos nós, a vida da cidade. E a gente pelo menos está cuidando da memória da cidade aí, porque de repente não tem mais ninguém para contar essas histórias, né? E então muito obrigado pela sua participação hoje. Eu quero que você tenha um programa efetivo conosco toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, de maneira que você achar mais conveniente para a sua programação de vida. Porque às vezes você não escreve um livro e tal, mas é tão complicado, né? Você já escreveu o livro, você sabe como é que é. E é tão complicado esse negócio de livro. Papo, assim, é um então, eu acho que a pessoa dá mais atenção para um bate-papo aqui do que às vezes o brasileiro não tem muito hábito de leitura, né? E hoje, televisão, todas as notícias, você vê que os próprios jornais, né? A não ser o jornal local, que às vezes você tem que, para ficar por dentro, você tem que ler. Eu sempre falo que é mais importante a colisão de bicicleta aqui em frente à Igreja do Rosário, que o avião que caiu lá na África. Ah, sim, é verdade. Porque você liga a televisão, você fica sabendo de tudo ali. Ninguém vai ler jornal. Você vê que os jornais hoje estão tudo eletrônico, né? O próprio Diário Oficial. Não tem mais papel, né? Muito obrigado, eu agradeço. Foi um prazer falar com vocês.